Olá a todos, eu me chamo Nicole e hoje vamos falar sobre a história do computador. Há séculos buscamos ferramentas para auxiliar nas atividades diárias, e antes do surgimento dos computadores, como a gente conhece, diversos dispositivos foram inventados e esses dispositivos buscavam facilitar cálculos e tarefas um pouco mais complexas. Um desses dispositivos é o ábaco, que foi desenvolvido por volta de 4.000 anos antes de Cristo, e ele era bem simples, construído em uma placa de argila. Ele era utilizado para fazer cálculos básicos, como adição, subtração, multiplicação e divisão. Aí aqui tem uma imagem de como ele era antigamente. Outro dispositivo foi a tabela de logaritmos. Ela foi publicada em 1614 e foi finalizada em 1628. Ela foi criada para simplificar cálculos matemáticos. A régua de cálculo, que foi inventada em 1622, ela permitia cálculos simples em escalas graduais, apesar de ter suas limitações. La Pascalina, que foi desenvolvida em 1642 pelo francês Pascal, ela foi considerada uma das precursoras das calculadoras mecânicas. A roda de Leibniz, que foi criada em 1672, ela era capaz de realizar operações básicas de cálculo. Os cartões perfurados, que apareceram em 1725 e foram aprimorados em 1801. Eram cartões que armazenavam dados por meio de furos específicos. Em 1832, foi adotado na informática e em 1950 a IBM os utilizou para computadores eletrônicos. A máquina de diferença foi criada em 1822 e melhorada em 1834. Ela era mecânica e utilizava rodas dentadas que computavam e imprimiam tabelas científicas extensas. Elas incluíam operações trigonométricas e logarítmicas. O Mark I, eu também não sei se eu estou pronunciando da forma correta, mas ele foi criado em 1944 e ele foi reconhecido como o primeiro computador eletromecânico. Ele era gigante, gente, ele tinha cerca de 15 metros de comprimento e pesava 15 toneladas. Imagina um computador desse tamanho. Ele poderia processar números de 23 decimais. Aqui está uma foto para vocês terem noção do quanto ele era enorme. E agora a gente vai falar sobre as gerações, né? Vamos começar pela primeira geração, que foi a geração das válvulas. Ela ocorreu de 1946 a 1954 e nessa geração os computadores operavam com circuitos e válvulas eletrônicas. Eles eram grandes e consumiam muita energia. O ENIAC é considerado o primeiro computador eletrônico e ele consumia cerca de 200 kW e tinha 19.000 válvulas. Ele foi usado principalmente para cálculos durante a Segunda Guerra Mundial e não tinha propósitos comerciais. Aqui vocês podem ver uma foto dele e o quanto ele era grande, assim como o Mark I. A segunda geração, que é a geração dos transistores, ela ocorreu de 1955 a meados de 1965. Nessa geração, as válvulas foram substituídas por transistores e ocorreu o avanço da CPU, memória e da linguagem de programação, e do conceito de entrada e saída de dados. O TX0 é o primeiro computador transistorizado de propósito geral, e ele marcou o início dessa era. Aí aqui tem a foto do TX0. A terceira geração, que é a geração de circuitos integrados. Nessa geração, os circuitos integrados substituíram os transistores, e isso acabou proporcionando uma velocidade maior de processamento e a redução dos custos. O IBM System 360 se destacou nessa geração por causa da sua inovação. Aí aqui tem uma foto dele. A quarta geração, que é a geração de sistemas operacionais. Nessa geração, os microprocessadores de 4 a 32 bits substituíram os circuitos integrados. Essa era foi marcada pela popularização dos PCs e pelo surgimento de sistemas operacionais, como o MS-DOS e o Unix. O Altair
8800 com CPU Intel 8080 foi o primeiro microcomputador. E agora vamos falar sobre a quinta geração, que é a geração da inteligência artificial e a nossa geração. A partir de 1991, a arquitetura de 64 bits surgiu, junto com avanços em processadores e inteligência artificial. Essa geração engloba tecnologias como a inteligência artificial, como foi citada anteriormente, a computação quântica e a nanotecnologia. Mudanças como disco rígido com capacidade superior a 600 MB e pendrives com mais de 1 GB de memória fizeram muita diferença nas nossas vidas. Agora a gente vai para a atividade. A atividade que eu fiz é bem simples, são 5 perguntas que vão ser respondidas com base no vídeo que vocês acabaram de ver. Se a atividade for realizada no caderno, você deve tirar foto da folha com as respostas. Não precisa escrever as perguntas, pode escrever só as respostas e o número da pergunta e me envie a foto. Se você decidir fazer em algum editor de texto, é só você salvar o documento e me mandar. As duas formas são válidas. E a atividade deve ser enviada nesse e-mail que está aqui. Esse e-mail também está disponível no grupo. E essas são as 5 perguntinhas. Elas são bem curtinhas, ó. Quem foi o inventor de La Pascalina, considerada a precursora das calculadoras mecânicas? A gente acabou de ver em vídeo e a resposta não vai dar nenhuma linha. Aí, segunda, em qual ano William inventou a régua de cálculo? Também é bem curtinha. Qual era o principal uso do ENIAC durante a Segunda Guerra Mundial? 4. Em qual década Mark I, considerado o primeiro computador, foi criado? 5. Os cartões perfurados foram inicialmente introduzidos em que ano? Então, elas são bem simples, bem tranquilas. Não esqueçam de colocar o nome, tanto no caderno, tanto no editor de texto, porque eu preciso marcar a presença de vocês por essas atividades. Eu vou estar disponível meio-dia, até meio-dia através do link que eu vou disponibilizar no grupo pelo Google Meet. Qualquer dúvida pode me chamar tanto no e-mail ou pode estar online também no Google Meet, esse horário que eu vou estar lá. Tenham um bom dia e até a próxima aula e até a reunião para quem decidir tirar alguma dúvida.